De 0 a D, como você classificaria a sua imunidad? Comment e ambexo se você costuma pegar resfriado facile ou se sente que tem uma resistência natural, porque no vídeo de hoje, vamos explorar junto 5 hábitos incrivelmente eficazes e fazer que podem fortalecer o seu sistema imunológico. Tudo o que vamos ver é baseado em ciência, porque, comme tanta informação porre, é fácil se perder meio a mito exagero. Você já ouviu falar do famoso shot de imunidade, comme gengibre ou trop ingrédients naturels? Será que ele realmente funciona? O stress até onde ele influencia a nossa imunidade? A verdade é que manter o sistema imune forte ve muito além de incluir ou retirar alimento da dieta. A ciência já comprovou que habito diário, alguém até subestimado, podem fazer uma diferença enorme para a sua saúde, e hoje você vai entender como. Antes de falar sobre esse habito, é importante entender o que é a imunidade. Ela funciona como escudo do nosso corpo contra vírus, bactéria ou outra ameaça externa. O sistema immunológico reconhece esse invasor e tenta neutralizá-los antes que causem qualquer dano. Ter uma imunidade equilibrada é fundamental para reduzir o risco de doença e manter uma recuperação rápida quando alguma infecção não atinge. Porém, como o passar dos anos, a imunidade tende a diminuir. Como o envelhecimento, o sistema immunológico perde parte da sua capacidade de resposta, deixando o corpo mais vulnerável a infecção e com uma recuperação mais lenta. Agora, já pensou como seria simple comprar produto milagroso, consumir todo os dia ter imunidade 100%? Seria ótimo, mas, infelizmente, não é assim que funciona. Muita gente acha que aumentar a imunidade é simplesmente fortalecer o sistema para ele reagir mas é pouco mais complexo. A resposta imunológica exagerada também pode ser perigosa. O sistema imune hiperativo pode atacar células saudáveis ou mesmo desencadear problemas sérios orgaovite, antao a meta e sempre equilibrio. Ter sistema imune equilibrado é o ideal para manter a saúde dia evitar doenças sem colocar o corpo risco. Agora, vamos ao que interessa. Os 5 hábitos mais eficazes, comprovado pela ciência, para fortalecer ce sistema imunológico. O primeiro deles, e sem surpresa, a atividade física regular c'est que muita vez quermo uma solução fácil sem esforço, mas a verdade é que o exercício físico é a base para uma boa imunidade. Quando praticamos atividade física, a nossa circulação sanguínea melhora, facilitando a distribuição das células de defesa pelo corpo. Isso ajuda a eliminar invasor e até células cancerígenas. Para você ter uma ideia, estudo realizado nos Estados Unidos com mais de 1000 pessoas descobriu que quem praticava exercício aeróbico, como caminar, nadar ou dançar, por pelo menos 20 minutos ao dia, 5 vezes por semana, tinha menos sintomas de resfriado durante o ano, e quando ficava doente, os sintomas eram mais levedos que pessoas sedentárias. A prática de exercício físico não só reforça a imunidade, mas também estimula a produção de substâncias antioxidantes. Esses antioxidantes protegem nossas células, incluindo a de defesa, contra a molécula tóxica, como os radicais livres, que se acumulam ao longo da vida e aceleram o envelhecimento. Cuidado para envelhecer como saúde. Envelhecer é processo natural, mas isso não significa que a saúde precisa declinar rapidamente. Dos cuidado essenciais para envelhecimento saudável e manter uma alimentação balanceada e rica em antioxidantes ou antioxidantes. Presente alimento como fruta vermelha, vegetais escuros, nos azeite, ajudam a combater os radicais livres molécula, instave que danificam a célula e aceleram o processo de envelhecimento. Essa dieta equilibrada pode reduzir o risco de doença degenerativa e preservar a saúde da pele, do solo e do coração. Além disso, adotar o hábito de cuidar da alimentação traz benefícios como melhor funcionamento do cérebro e maior energia, proporcionando uma vida mais ativa e com menos limitação física ao longo dos anos. O que sempre me impressiona é o poder do exercício físico impactar diretamente o sistema imunológico, especialmente em momento crítico. Estudo comme patiente de câncer de mama revelaram que uma breve sessão de exercício, de apenas 10 minutos, já provoca aumento significativo no nível de certas células de defesa. Entre essas células estão a natural killers ou exterminadora naturée, que tem a função específica de combater células tumorées e outra ameaça. Esse aumento imediato de células immunes, mesmo curto período de exercício, é animador para a ciência e para quem enfrenta o câncer. Não que uma caminhada rápida seja a cura para o câncer, mas esse resultado abrem caminho promissor, principalmente quando somado a outra pesquisa que mostram que manter se ativo a o diagnóstico pode reduzir o risco de mortalidade e melhorar a tolerância ao tratamento. C'est bem que para muito,
incluir Atividad física na rotina pod par CUM de Safio. A boa noticia e que é possível começar comme 10 ou 15 minutos diario gradativamente, incorporar mes tempo ou intensidade. O importante est monter a consistência e sentir a la sensação de dever cumprido ao final do treino. Assim como o exercício regular e verdadeiro presente para a imunidade, o descanso de qualidade também tem papel fundamental. Et que entra au poder restaurador de uma boa noite de sono. Embora seja de conhecimento geral que o sono é essencial para recuperar a energia e consolidar memoria. Estudo recente revelam que, enquanto o corpo descansa, o sistema imunológico permanece em plena atividade. Durant o sono, o corpo aumenta na produção de moléculas que ativam células de defesa, processo crucial para combater virus e bactéria que já possam estar presentes no corpo ou para preparar o organismo contra a ameaça futura. Por outro lado, quando o sono é comprometido, especialmente de forma repetida, a imunidade é diretamente impactada. Estudo interessante mostrou que pessoa que dormem menos de 7 horas por noite são, até 3 vezes mais propensa a pegar resfriado e comparação, como aquela que dormem mais de 8 horas. Além de aumentar o risco de infecção, o sono também influencia a eficácia das vacinas. Estudo específico sobre a vacina contra a hepatite B, participante que dormiam menos de 6 horas por noite apresentaram nível de anticorpos significativamente menor após 6 meses da vacinação, comparado a quem dormia regularmente mais de 7 horas. Esse efeito também foi observado vacina contra outra doença, indicando que dormir pouco pode reduzir a resposta imunológica, diminuindo a proteção oferecida. Para quem encontra dificuldade monter a 7 a 9 horas de sono recomendada, ou enfrenta problema como insônia ou despertar frequente, temo uma solução especial. Andrei, especialista neurociencia sono, criamo o curso sono sem segredo, que run técnica a informação cientificamente embasada para ajudar você a desenvolver uma rotina de sono saudável, sem precisar recorrer a medicamentos. No curso, você vai aprender como preparar o ambiente, ajustar a iluminação e identificar fatores que prejudicam o sono, além de entender quando é necessário buscar ajuda profissional. Para saber mais, e só clicar aqui e descobrir como o sono de qualidade pode transformar sua saúde de bem-estar. Além do exercício o sono, outro pilar indispensável para a imunidade é uma alimentação saudável. Agora, fica a dúvida. Será que uma dieta equilibrada é suficiente, ou é algum caso, precisamos de alimento específico ou até suplemento? O fato é que uma dieta balanceada fornece a energia e os nutrientes essenciais para o bom funcionamento das células, incluindo a do sistema imunológico. A vitamina C, por exemplo, encontrada fruta cítrica, atua como poderoso antioxidante, protegendo a célula dos dano causado por radique livre. A arginina, aminoácido presente nose, castana outra oleaginosa, também desempenha papel importante na manutenção das funções celulares, sendo essencial para a produção de óxido nítrico, composto que apoia o sistema cardiovascular e pode contribuir para uma resposta. O amendoim, alimento popular rico em nutrientes, et uma excellente fonte de protéines, mas ce papel ve muito além disso. E ele fornece arginina, que auxilia na produção de óxido nítrico pelo macrófago, célula de defesa do sistema imunológico. Esse processo é essencial para combater infecção bacteriana e manter o corpo alerta contra possível invasor. Além disso, o zinco, encontrado fonte como feijão e carne, e mineral indispensável para o funcionamento dos macrófagos e para a synthèse de moléculas que controlam a inflamação, contribuindo para uma resposta imune balanceada. Agora, é fundamental entender que nenhum alimento ou nutriente específico, por mais benéfico que seja, consegue, isoladamente, aumentar a imunidade. Aquele shot matiné de gengibre ou curcuma comme limao, por exemplo, podem até ter composto saudável, mas não substituem uma alimentação variada e equilibrada. Mesmo que alguém des ingredientes tenham propriedade antioxidante e anti-inflamatoria, a absorção e distribuição dessa substância no organismo são limitada, o que significa que exagerar no consumo não necessariamente resulta em uma imunidade mais forte. O segredo para uma resposta imunológica saudável está na combinação e variedade de nutrientes na dieta, atuando junto para fortalecer o corpo de forma integral. A mesma lógica vale para os suplementos. Eles são úteis para preencher lacuna nutricionais, mas se a alimentação já está balanceada, suplemento de vitamina C, zinco ou magnésio podem se tornar necessário. Quando há excesso desses nutrientes, o corpo simplesmente elimina através da urina, ou pior, acumula o que não consegue excretar, o que pode levar a uma intoxicação. Esse é ponto importante.
et spécialement comme a vitamina D, que alem de ser produisida naturalmente per la exposição au sol, et fondamental para uma resposta immunologica efficiente e equilibrada. Por falar em vitamina D, et là está diretamente ligada ao habito numéro 4, tomar sol. Au sol et uma fonte natural poderosa dessa vitamina. Mas nosso estilo de vida atual muita vez no mantém afastado dessa prática tão simple benéfica. A exposição à luz solar regula nosso relógio biológico, que determina nosso horario de sono e vigilia, mas também influencia o sistema immunológico. Esse relógio controla o ritmo de circulação e ativação de algumas células de defesa, de modo que, se nosso ciclo de exposição à luz está desregulado, a resposta imune também pode sofrer a consequência. A luz ultravioleta do sol, em especial, ativa a produção de vitamina D napel. Embora a vitamina D seja conhecida por regular o calcio no sangue nos ossos, ela também desempenha papel crucial na resposta imune, provenendo tanto uma risao fraca quanto uma exagerada, o que mantém o equilíbrio ideal do sistema. Fontes alimentaires de vitamina D, como o salmão, gema de ovo e cogumelo, ajudam a complementar, mas raramente atingem os níveis recomendados apenas como a dieta. Por isso, a forma mais simple e acessível de obter vitamina D e expor uma boa parte do corpo ao sol por cerca de 30 minutos, préférentiellement antes das 10 da manhã ou após 4 da tarde para evitar risco apel. Agora, vamos ao quinto e último hábito para manter a imunidade alta, controlar o estresse. A vida moderna tem nos exposto a nível elevado de estresse, e como tanta responsabilidade diária, pode parecer difficile encontrar uma forma de administrar essa pressão. Mas é importante lembrar que o estresse sinao e vilao absoluto. Pequena-dose, e ele tem a função de nos manter alerta, ativando hormonio como o cortisol e a adrenalina, que aumentam a frequência cardíaca e o fluxo sanguíneo para os músculos, preparando o corpo para reagir à situação desafiadora. Contudo, quando o estresse é constante, ele se transforma em uma carga negativa para o sistema imunológico. O excesso de cortisol no organismo, por exemplo, pode suprimir a resposta immunológica, enfraxando o corpo diante de infecção e dificultando a recuperação. E por isso que controlar o estresse praticar técnicas de relaxamento, como a meditação, a respiração profunda ou mesmo atividade física prazerosa, pode ser tão benéfico para a imunidade. Essa gestão do estresse ajuda a manter o equilíbrio hormonal, reduzindo a pressão no sistema imunológico e permitindo que ele funcione de forma mais eficiente. S5 habito alimentação equilibrada, suplementação consciente, exposição ao sol, controle do estresse prática regular de atividade física são uma receita comprovada pela ciência para fortalecer o sistema imunológico e garantir uma vida, mais saudável e resistente. O estresse, pequena dose, até possui efeito benéfico, pode ajudar a preparar o corpo para a situação de emergência, permitindo uma resposta rápida a ferida e microorganismo a curto prazo. Entretanto, como tudo na vida, o excesso pode ser prejudicial. Quando o estresse se torna crônico, e ele mantém os níveis de cortisol elevado de forma constante. Esse hormonio, que inicialmente serve para preparar o organismo para enfrentar a ameaça, faz com que o corpo deixe de priorizar algum sistema que não são cruciais para a sobrevivência imediata como o sistema imunológico. Afinal, quem se preocuparia em combater uma bactéria se estivesse enfrentando leão? Nesse caso, o leão pode ser o estresse de uma situação no trabalho ou a pressão financeira, problema que acabam sobrecargando nosso organismo. A questão é que, situação de estresse continuo, o aumento crônico do cortisol começa a diminuir o número de células immunes circulando no corpo, reduzindo a produção de anticorpos e substância antimicrobiana, fundamental para combater invasor. Estudo mostram que o impacto do estresse crônico no sistema imunológico pode ser profundo, prejudicando inclusive a capacidade do corpo de combater o câncer. Cenário ideal, o sistema imunológico, juntamente com os medicamentos, tem o papel vital de identificar e destruir células cancerígenas. Porém, se o sistema imune está fragilizado, esse processo fica comprometido, o que pode piorar o prognóstico. Cientistas observam que o peso do estresse e da ansiedade na imunidade é tão relevante que eles sugerem considerar uma abordagem, mais integrada no tratamento médico, incluindo apoio psicológico para paciente. Para mitigar os efeitos negativos do estresse, muita pesquisa destaca o papel das atividades artísticas, como a pintura e a música, bem como de práticas como yoga e meditação, que atuam como importante regulador dos níveis de cortisol. Como esse hábito, o corpo consegue se adaptar melhor aos desafios diários, reduzindo o impacto do estresse no sistema imunológico. Essa mudança, mesmo que pareça pequena,
trazem impacto significativo para a saúde a longo prazo. Val lembrar que ser saudável significa que você estará imune a qualquer infecção, mas que seu organismo estará mais preparado para enfrentar quando surgirem. Se você quiser saber como diferenciar uma dor de cabeça comum de uma enxaqueca, entendez a forma de tratar essa condição tao présente na vida de muita gente, nao persa o próximo vídeo, clicando aqui. Grande abraço, fortaleza sua imunidade contra a desinformação e l'embrece, a ciência à base. Envelhecer de forma saudável ve muito além de prevenir doença. E construir uma rotina que fortaleza o corpo e a mente ao longo dos anos, garantindo mais autonomia e bem-estar. Para isso, precisamos entender que o processo de envelhecimento traz mudança natural, mas que, como os cuidados certos, podemos desacelerar alguém dos efeitos e melhorar muito a qualidade de vida. Primeiro, val falar do movimento, que é pilar essencial. A prática regular de exercício nao apena fortalece musculo e articulação, como também estimula a circulação sanguínea, ajudando o sistema imunológico a se manter ativo. Exercitar-se com frequência nao precisa ser algo complexo. Caminar, fazer atividade aeróbica leve e até alongamento diário contribuem para a saúde. Esse hábito melhora o funcionamento cardiovascular, algo crucial, pois o sistema circulatório tende a diminuir sua eficiência com o passar do tempo. Outro aspecto indispensável para envelhecer comme saúde e a alimentação. Ter uma dieta rica em nutrientes permite que o organismo tenha a matéria-prima necessária para manter o bom funcionamento celular e imunológico. E que entrame a famosa vitamina e minerais, como a vitamina D, vitamina C, zinco e arginina, encontrado em alimento naturel. Uma alimentação equilibrada favorece a saúde de dentro para fora, pois reduz inflamação e retarda a perda de massa muscular, o que é fundamental para preservar a mobilidade como o passar dos anos. Por outro lado, o descanso e ponto que nunca deve ser subestimado. O sono de qualidade é restaurador, e durante o sono o sistema imunológico tem a oportunidade de regenerar e reparar células. Esse ciclo de reparo fortalece o organismo, já que o corpo está em constante batalha contra o desgaste natural dos tecidos e contra patógenos externos. Para os mais velhos, especialmente, o sono de qualidade pode ser fator decisivo na prevenção de doença crônica e no fortalecimento da memória e do raciocínio. Outro fator importante para envelhecer bem é manter a saúde emocional. A prática de atividade de relaxamento, como a meditação, aliada ao contato social e a busca por interesse variado, reduz o estresse e previne o isolamento. Isso é crucial porque, como o passar do tempo, o estresse crônico pode se tornar dos grandes vilos da saúde. O cortisol, quando é excesso, enfraquece o sistema imunológico, acelera o envelhecimento das células e aumenta a propensão a doença inflamatória. Portanto, uma rotina comme momento de lazer e autocuidado é fundamental. Envelhecer comme saúde e entao, o resultado de pequeno cuidado diário que, ao longo dos anos, se traduzem em corpo mais forte, e uma mente mais ativa e em sistema imune mais preparado. E adotar uma visão de longo prazo e entender que a combinação de exercício, alimentação balanceada, sono de qualidade de controle do estresse formam a base para uma vida, mais plena e com autonomia em cada fase. Envelhecer comme saúde começa com pequena mudança que você pode fazer hoje. Entao, que tal começar agora? Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre como cuidar da sua saúde em cada fase da vida, e dex ce like para que me pessoas possam ver esse vídeo. No comentário, me conta qual hábito você quer incorporar na sua rotina. Vamos junto nessa jornada rumo a envelhecimento saudável e cheio de vitalidade. Nos vemos no próximo vídeo.